E falando de reforços vindo da Europa, você citou o Marcelo, eu acho que a gente já pode mudar de assunto então e falar do terceiro time, né? Então cai pra tropa do Flu, filho. Não tem jeito. Fluminense, um dos principais, quiçá o principal time do futebol carioca nesse atual momento, hein? Eu Eita, diria do futebol brasileiro. faz o L. Faz o L, Vini. Não, vou começar com o LF. LF, Come- eu quero ouvir você falando sobre o Fluminense. Fala um pouco pra gente. Cara, o Fluminense, pra mim, atualmente tem o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, né? O time tá jogando muito. Fernando Diniz encaixou perfeitamente esse time. Os caras já toca sem olhar, já sabe onde tá o outro. É um entrosamento absurdo. Não é à toa que deu uma goleada no Flamengo na final. O Flamengo também tava meio mais pra lá do que pra cá, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas o Fluminense é sim o melhor time do Rio de Janeiro. Venceu tranquilamente o Paysandu nos dois jogos, né? Ficou no agregado 6-0. Germancano tá o aço, filho. Ninguém para o atacante argentino. Eu vou te falar, se ele fosse mais novo, não sei não, hein, cara. Sei não. Até uma vaga na Europa, acho que ele ia ter um mercadinho ali, porque Ah, tá com jogando certeza. muito. Paulo Henrique Ganso também, nas mãos de Fernando Diniz, cara. Tá Gênio, fazendo um absurdo. gênio. Gênio, 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 gênio. Mas, Eu queria saber do Vinícius, que tem até uma coisa interessante pra falar desse jogo aí, do Fluminense Paysandu lá no Mangueirão. Fala aí, Vinícius. É aquilo, né, rapaziada? Pra quem não sabe, minha irmã mora lá em Belém do Pará por conta do trabalho dela. E meu sobrinho teve a honra de entrar ao lado do volante André no jogo entre Fluminense e Paysandu, filho. E moleque tá realizado, o tio não tá realizado, né? Não tem por que falar, porque o tio não torce pro Fluminense. Mas a gente tem que respeitar a escolha dos pequenos, né? Do meu sobrinho, 8 anos de idade apenas. E a gente torce, né? Para que mais pra frente, quando tomar as suas decisões mesmo, ele venha para o lado bom da força. E é aquilo, é difícil hoje em dia uma criança não se encantar pelo futebol que o Fluminense vem apresentando, né, Difícil, rapaziada? cara. Perfeito. Jogando muito. Até porque eu peguei aqui uma breve estatística e, pô, o Fluminense dos últimos 10 jogos teve 8 vitórias e apenas 2 derrotas, ou seja, 80% de aproveitamento. Um aproveitamento superior aos times que são campeões do Campeonato Brasileiro. E além disso, tem essa estatística bizarra. Desses últimos 10 jogos, foram 27 gols marcados e apenas 6 sofridos. Ou seja, o Fluminense é eficiente na defesa e é muito eficiente no ataque. E é aquilo, como diria, acho que se eu não me engano, quem falou isso foi o técnico do Lakers nos anos 90, nos anos 80. Um ataque ele ganha jogos e a defesa ele ganha campeonatos, entendeu? Perfeito. Então, isso aí é essencial para um time ser campeão brasileiro, além do bom futebol, e também as peças de reposição do Flu. Ocorre a substituição, entra o Lima, entra fulano, entra ciclano e a Continua qualidade do do mesmo Fluminense jeito, né? cai. Parece que trocou 6 por meia dúzia, não tem outra palavra para falar a não ser isso. Então o Flu vem muito bem e vale lembrar também, dessas 2 derrotas que o Fluminense teve nos 2 jogos, não, minto, desculpa. Dessas 2 derrotas que o Fluminense teve nesses 10 jogos, as duas foram na fase final do Carioca. Foi o 2-1 do Volta Redonda em cima do Flu, no jogo de ida, e no jogo de volta 7-0 Fluminense, e o segundo jogo foi o 2-0 do Flamengo, e o jogo de volta, isso no jogo de ida, 2-0 no Flamengo, e o jogo de volta 4-1 Fluminense. Então o Flu sabe recuperar bem as derrotas de uma maneira com que convença o seu torcedor e convença o Brasil que apresenta o melhor futebol nacional atualmente. Cara, eu concordo muito com tudo que vocês falaram. Eu acho que o Fluminense, hoje em dia, ele não é mais coadjuvante do futebol brasileiro. O Fluminense, ele é um dos protagonistas. E na temporada atual, 2023, talvez o grande protagonista, se a gente estiver falando em nível de atuação e nível de futebol apresentado. Na Copa do Brasil, ganhou de 3-0 do Paysandu sem fazer esforço. Aí Sandu! Tudo bem que o Paysandu não é parâmetro para uma temporada, com todo respeito, mas o Fluminense entrou em campo respeitando o adversário, colocou o seu time e parecia que era treino. Fluminense que a gente está acostumado a ver um time intenso, que vai para cima, que dita o seu ritmo o tempo inteiro e sempre quer mais, quer mais, quer mais.
parecia que estava jogando futebol contra criança. O Fluminense hoje, foi o que eu comentei na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O Flamengo tinha um elenco muito forte, enquanto o Fluminense tinha um time. O Fluminense hoje, igual o Vini falou, é muito difícil qualquer pessoa não se encantar vendo o futebol do Fluminense. E até pouco tempo atrás, eu acho que muitas pessoas não cogitariam que o Fluminense estivesse nessa posição. Muitas pessoas não acreditavam no trabalho do Fernando Diniz. Algumas teriam descartado o Paulo Henrique Ganso, que são duas peças, entre várias, que têm feito a diferença. E falando de peças que fazem a diferença, não dá para falar da temporada atual do Fluminense sem falar do John Arias e do Germancano. O Germancano, ele só tá atrás do Pedro na artilharia e ele tem 20 gols em 19 partidas em 2023. Até o dia 10 de abril, o Germancano tinha mais gols do que o Haaland, tinha mais gols do que o Benzema, tinha mais gols do que qualquer atacante no planeta Terra em 2023. Ele era o artilheiro do ano. Então, assim, o Diniz consegue extrair muito bem o máximo dos seus jogadores, o elenco realmente está fechado com ele. Eu tenho a impressão de que o Fluminense ainda não alcançou o seu teto, tá? Não sei se vocês sentem isso, mas eu acho que o Fluminense ainda tem espaço, ainda tem sala para evoluir. E assim, não seria uma surpresa se a gente visse o Fluminense conquistando o Brasileiro, se a gente visse o Fluminense conquistando uma Copa do Brasil e até mesmo conquistando um título intercontinental, tá? Título continental, no caso. Ou intercontinental também, né? O Mundial do Flu. Mas enfim, porque hoje, como eu disse no começo, o Fluminense já não é mais coadjuvante. O Fluminense ele se porta como protagonista e tem conseguido esse protagonismo cada vez mais com o passar do tempo, né? E, assim, falando agora um pouco do treinador Fernando Diniz, eu acho que ele vem se provando como se não o melhor treinador do futebol brasileiro. Quero ouvir o que vocês acham, sendo até mesmo cogitado para a seleção brasileira, né? Eu acho que ele tem que ir para a seleção o mais rápido possível para sair do Fluminense. Brincadeiras à parte, mas eu não sei se o trabalho dele daria certo na seleção. É difícil falar isso agora, porque o estilo de jogo dele depende de muito treinamento, entrosamento, né? Tempo, Sim. precisa de tempo o estilo de jogo dele. Na seleção, então não vai ter esse tempo de treinar. Os jogos são bem esporádicos. Chega a 2 meses. Eu não sei se daria certo. Eu acho que, cara, difícil falar isso, mas eu acho que vale a pena arriscar. Eu arriscaria. Aqui no futebol brasileiro eu não vejo nenhum nome melhor do que Fernando Diniz para assumir a seleção brasileira. Tu concorda, Vini? Concordo. E rapidinho, antes de eu dar meu comentário, destaque para os tricolores que estão aqui no nosso chat. É verdade. Flávio Lila, Giovani, que é o Brascote, Iago Magalhães fala que o Fluminense tem grande chance de ganhar o Brasileirão. Wesley Lira fala que Haaland seria banco pro Cano no Fluminense. Eita. Disputa brava, mas pô, meu irmão, me desculpa. Calma aí, Wesley. Eu acho que a gente tem que acalmar um pouquinho. Guardiola foi aluno do professor Diniz. Exato. Guardiola foi aluno do professor Irmão, a torcida do Fluminense tá louca da cabeça. E não tem como ficar louca da cabeça com o Diniz, com o Ganso, com o Arias, com o Cano sendo jogador, os jogadores sendo especiais demais dentro de campo. E o Diniz, cara, um técnico, pra mim, na minha opinião, hoje em dia é o melhor do Brasil ao lado do Abel Ferreira. Perfeito. Não tem de expressão como o Abel já se provou, mas o Diniz vem se provando cada vez mais, principalmente nesse ano agora, já colocou o Fluminense no prumo como ele queria, né? E se ele tivesse desde 2019 no Fluminense, talvez até o Fluminense tivesse ganhado alguma coisa já, um Campeonato Brasileiro, beliscado uma Copa do Brasil. Beleza que o elenco do Fluminense em 2019 não era igual 2021, 2022, 2023, no ano atual, mas já era um elenco já com os moldes de Fernando Diniz e com jogadores entrando, era só alegria. Além disso, rapaziada, a gente tem que aplaudir de pé o Fernando Diniz na recuperação dos seus jogadores e também na mudança de posição. O Alexander é volante de origem e ele coloca o Alexander para jogar na lateral esquerda e o moleque faz uma partida absurda. É muito certo. E a gente tem outros jogadores no próprio elenco atual, que não começou sendo um lateral direito agora, mas foi mudado pelo Fernando Diniz, é o Samuel Xavier. Samuel Xavier não era lateral direito. Se tornou lateral direito por conta do Fernando Diniz, quando foi treinado nas categorias de base lá atrás. Então a gente tem outro exemplo,
O Caio Henrique, que atualmente é o melhor lateral esquerdo da Ligue 1. O Caio Henrique foi revelado no Fluminense. Na época do Diniz, o Caio Henrique era volante e se tornou um lateral esquerdo por conta do Diniz. A gente tem um exemplo mais recente, o Caio Paulista, que não é um jogador que é lá essas coisas, mas ele era ponta e se tornou lateral esquerdo com o Diniz em algumas partidas por conta das deficiências, principalmente pelo capitão Moldávia e também o Pineda não jogarem nada no ano passado. Então ele teve que apelar para botar um ponta de lateral esquerdo e o ponta se saiu muito bem. E hoje no São Paulo joga como lateral esquerdo. Então a gente tem que aplaudir de pé o Diniz por tudo, rapaziada. Palmas pro Diniz. Palmas pro Diniz, bato palma de pé. Pelo estilo de jogo, por não abrir mão do seu estilo de jogo, o Fluminense pode estar perdendo do que for, continua mantendo. E você você sabe. Hoje em dia, se eu pegar um jogo do Vasco, eu não vou saber como que o Vasco vai entrar. O Vasco vai entrar retraído. O Barbieri não é um técnico ruim. Mas, pô, o Vasco vai entrar retraído, o Vasco vai entrar tocando a bola atrás, o Vasco vai entrar pra cima e metendo gol. A gente não sabe. O Flamengo, pelo fato do São Paulo ser um técnico novo, a gente também não sabe. E o Botafogo a mesma coisa. Mas o Fluminense a gente sabe qual será o estilo imposto pelo time dentro de jogo. Então isso é muito importante. O time tem uma característica e o time tem sede de vencer. Perfeito. Não, e falando ainda do Diniz, só para finalizar aqui o meu comentário, o Diniz tinha muita pressão em relação a títulos. Acho que o maior exemplo que a gente pode dar é aquele São Paulo de 2020, que liderou o campeonato durante 80%, e depois acabou, enfim, caindo de rendimento, o time não conseguiu levar o campeonato. Eu acredito que essa vitória do Campeonato Carioca, por mais que seja um campeonato, que assim, óbvio que a gente tem que dar o destaque, mas não é um campeonato dos principais do futebol brasileiro, eu acho que trouxe uma leveza pro Diniz com que ele... Tirou um peso, né? Perfeito. Tirou um peso para ele poder trabalhar e falar assim, ok, toda aquela pressão que eu tinha em relação a ganhar títulos já caiu por terra. Eu já, entre aspas, me provei como treinador, provei que o meu modelo de jogo vence, que era o que algumas pessoas falavam. Você prefere perder bonito ou ganhar feio? Essa discussão para mim nem tem sentido. Mas o Fluminense encanta, o Fluminense entrega, o Fluminense vence e o Fluminense é campeão. Então, se a gente tá olhando agora o Diniz fazendo coisas, eu acho que isso vem muito da vitória dele no Campeonato Carioca, e eu acho que isso vai se estender ainda mais, porque, como eu disse, eu acho que o Fluminense ainda não alcançou o seu ápice, eu acho que o time ainda pode crescer mais. Exato, rapaziada. E ressaltando aqui mais alguns comentários da galera, olha só. Diniz já está na seleção, meu amigo. O Fluminense tá uma máquina mesmo, né? Ó, ainda tem o Lele e John Kennedy. O Lele é uma contratação, uma aposta aí do Fluminense, tá dando certo, né, galera? Exato. E o John jogando bola. O John Kennedy, um moleque que saiu meio por trás das portas, né, para jogar o Campeonato Paulista e já voltou bem entrosado, parece que colocou a cabeça no lugar e se torna um moleque de confiança ali, um reserva que vai ter muita oportunidade de jogo, porque a gente viu agora contra o Paysandu ele jogando bem, fazendo gol, então é mais um moleque aí, um moleque de Xerém que o Diniz consegue recuperar e vem jogando bem, né? Vem jogando bem. E aqui, ó, pelo menos um título dos 3 principais torneios de 2023 o Flu leva, vamos ver. E aqui o Flávio Lira é melhor ganhando do Flamengo. Tem que ser, né, cara? Tem que ser.